Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo de decoração de bolo aqui no Mundo Doce da Mari. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre bolo de corte. Faz tempo que eu não mostro para vocês bolo de corte aqui. Mudei algumas coisinhas aqui na minha confeitaria e quero então compartilhar com vocês porque eu acho que esse vídeo vai ajudar muito aí, vai servir muito de dica para vocês. Vamos começar falando da massa. A massa que eu estou utilizando é a massa manteigada da Mari, que eu adaptei para massa Red Velvet. Não, eu não simplesmente coloquei corante aí não, viu? Eu adaptei, fiz algumas mudanças na massa e é a minha massa manteigada, só que em versão Red Velvet ficou maravilhosa. A melhor que eu já comi até hoje, eu confesso, tá? A gente se apega muito ao Red Velvet com recheio branco, né? De ninho, de cream cheese, mas a minha cliente pediu um recheio de chocolate, que é essa primeira camada, e a segunda camada de recheio de brigadeiro de maracujá. Falando um pouquinho sobre a quantidade de massas, como que eu fiz, pessoal? Eu assei uma massa de 6 ovos, nessa forma que eu vou deixar passando para vocês o tamanho da forma aqui, porque de cabeça eu nunca lembro. Primeiro eu assei uma massa de 6 ovos e depois eu assei uma massa de 4 ovos. A massa de 6 ovos eu parti ao meio e me deu 2 camadas de bolo. E a massa de 4 ovos eu não precisei partir ao meio, tá? E aí eu fico com 3 camadas de bolo e 2 camadas de recheio. E sim, agora eu dou opção ao meu cliente de escolher se ele quer o bolo de corte com 2 ou 3 camadas de recheio. Porque os meus bolos têm por padrão 3 camadas de recheio, mas o bolo de corte vai ficando muito alto. E a graça das 3 camadas de recheio geralmente é para ficar mais bonito na mesa. E nesse caso, o bolo de corte é aquele bolo que fica na cozinha, né? Você deve estar se perguntando assim, Mário, o que é o bolo de corte? Para quem ainda não sabe, o bolo de corte é o bolo que ele fica na cozinha. Ninguém vai ver esse bolo, só o garçom, só quem vai servir o bolo, tá? Geralmente na mesa tem um bolo menor, só para enfeitar, ou pode ser que tenha um bolo fake, ou também pode ser que tenha um bolo para completar. Por exemplo, você faz um bolo de corte de 100 fatias e um bolo da mesa de 50 fatias, por exemplo, tá? Sendo que você quer no total ter 150 fatias, então um bolo vai completar o outro. Ou, como acontece muitas vezes, né, o bolo da mesa vai para casa ali pro aniversariante e o bolo de corte é o que é servido. Então, eu tô fazendo esse bolo com 3 camadas de bolo, 2 camadas de recheio. De recheio, em cada camada eu utilizei 3 receitas de recheio para cada camada. A calda que eu estou utilizando é a calda de água com leite condensado e eu utilizei no total 1,5 litro de calda para molhar esse bolo. Molhei, fechei direitinho e olha aí. Esse bolo eu vendo como um bolo de 60 fatias. E só para vocês verem, tá aí, ó, pesado na balança, mais de 6 quilos. Claro que ele tem o peso da forma, né? Mas ainda descontando o peso da forma, ele ficou com mais de 6 quilos. Então, eu tenho tranquilamente 60 fatias de pelo menos 100 gramas, tá? Pelo menos 60 fatias de 100 gramas cada uma. E aí chegou a hora de confeitar o nosso bolo, deixei ele descansar na geladeira por 12 horas. E vou confeitar. Gente, eu confesso que hoje eu fiquei muito tempo sem confeitar bolo retangular, né? Então eu confesso que hoje eu tenho um pouco mais de dificuldade de confeitar bolo retangular. Me conta aqui nos comentários qual bolo você prefere confeitar, o retangular ou o redondo? Eu prefiro 1000 vezes o bolo redondo, acho que vale bem mais a pena, tá? Deixa eu só fazer uma ressalva aqui para vocês. Eu falei então que eu primeiro assei uma massa de 6 ovos e depois uma massa de 4 ovos, né? Meu bolo ficou com mais ou menos uns 9 de altura, 8,5, 9 de altura. Se você quiser um bolo que fique com 10 centímetros de altura, faz o seguinte: assa uma massa de 8 ovos e depois uma massa de 4 ovos. A massa de 4 ovos você não precisa partir, porque fica numa altura muito boa. E a massa de 8 ovos você vai partir em duas. Então, você vai ter um bolo um pouquinho mais alto, porque você vai ter um pouquinho mais de massa. A quantidade de recheio você pode manter. Bom, como eu disse para vocês, eu acho bem chatinho de confeitar bolo retangular, porque eu já perdi a prática. Antigamente eu fazia muito, mas hoje em dia eu quase não faço. Só que vale lembrar que o bolo de corte, como eu falei pra vocês, é um bolo que vai ficar na cozinha, guardadinho, ninguém vai ver. É claro, né, gente, que eu sinceramente acho que você precisa ter capricho para fazer qualquer coisa, então limpar a tábua, fazer o melhor que você puder, mas lembra de não caprichar demais, porque senão acaba virando um bolo de mesa e não um bolo de corte. Uma outra dúvida que vocês têm muito é com relação a como cobrar, né, pelo bolo de corte. Gente, o bolo de corte você vai cobrar o mesmo valor que você cobra num bolo normal de 2 fatias, se ele for de 2 fatias, e de 3 fatias, se ele for de 3 fatias. Você vai cobrar o preço de um bolo normal. O que você vai tirar do bolo de corte
é o valor do topo e o valor do glitter, né? Que você não vai colocar nem topo nem glitter. De resto, você acaba cobrando basicamente o mesmo valor, porque você vai usar a mesma quantidade de ingredientes, basicamente a mesma quantidade de chantilly. Então, você não precisa diminuir tanto o valor do bolo de corte, não. Só abater mesmo o valor do topo e do glitter. Bom, fiz aí um detalhezinho com o pincel. E o trabalho de bico colorido é opcional. Aliás, o trabalho de bico no bolo de corte, ele é opcional. Você não precisa colocar se você não quiser. Eu acho bonitinho. E se o cliente passar para mim quais as cores usadas na festa, eu também tento colorir aí esse trabalho de bico. Então, depois que eu alisei o meu bolo e fiz os detalhes com o pincel, eu peguei o meu bico 21 e fui fazendo primeiro algumas conchinhas no rodapé do meu bolo e depois algumas pitanguinhas aí na parte das quinas, justamente para fazer acabamento, porque as quinas não ficaram perfeitas na lateral, né? Então, justamente para fazer acabamento, pessoal. Então, esse é o resultado do bolo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que aqui embaixo no box de informações tem o link para a compra do meu curso online, que está com 50% de desconto, e o WhatsApp para a compra do curso presencial, que acontece em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like, ativar o sininho de notificações para não perder nada. E se não segue a gente no Instagram, é @Mundo Doce Tamari. Um beijão para todos e até um próximo vídeo. Tchau!